Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo a parte 3 do vídeo 5 palavras que não estão na Bíblia e você acha que está. Vamos lá. 5 frases que as pessoas dizem que estão na Bíblia, mas na verdade essas frases não estão na Bíblia, tá bom? Então nunca mais diga a frase tal é bíblica. Algumas delas são verdadeiras, mas não são bíblicas. Certo? Vamos lá. Primeira palavra ou frase que não está na Bíblia, mas muitas pessoas acham que está. Quando estou fraco, estou forte, e quando estou forte, estou fraco. Essa palavra, ela é muito parecida com uma bíblica, mas as pessoas confundem. Paulo, ele falando em suas cartas, ele vai falar a respeito da fraqueza física, mas da fortaleza espiritual. E Paulo diz: quando estou fraco, aí sou forte. Querendo dizer que quando a sua carne está fraca, o seu corpo físico, falando das perseguições que ele sofria, aí ele está forte, ou seja, enquanto mais ele sofria perseguição, fazendo com que a sua carne estivesse fraca, mais ele estava forte espiritualmente. Mas a Bíblia não fala nenhum enigma dizendo quando estou forte estou fraco, quando estou fraco estou forte. De forma nenhuma, tá bom? Então nunca mais diga que a Bíblia diz isso. Mas o sentido daquela palavra que Paulo fala é que quando ele sofre perseguições, a sua carne está fraca, o seu espírito está cada vez se fortalecendo mais no Senhor, tá bom? Segunda frase que não está na Bíblia, mas muita gente acha que está. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso é uma frase, um ditado popular muito comum, muito conhecido no Brasil e no mundo. Mas não é uma frase bíblica. Tem muitas pessoas que confundem e acham que isso é bíblico, mas não é. Isso é uma verdade? Sim, muitas vezes a gente conhece a pessoa pelo convívio dela. Ou seja, com quem eu convivo reflete aquilo que eu sou. Então, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Mas isso não é uma frase bíblica. Então a gente não pode dizer a Bíblia fala isso, sendo que a Bíblia não diz, tá bom? Terceira palavra ou frase que não está na Bíblia e muita gente acha que está. Mente vazia é oficina do diabo. Isso é uma frase e um ditado popular, não está na Bíblia. Mente vazia é a oficina do diabo. Isso significa o quê? Significa que quando a pessoa não se ocupa com alguma coisa, quando a pessoa fica sem nenhum rumo, sem nenhuma direção, aí o diabo, ele tenta a mente da pessoa. Ou seja, a gente está abrindo um espaço ali para o diabo, tá bom? Mas isso não é bíblico, certo? Muitas vezes a gente precisa esvaziar a mente, muitas vezes a gente precisa descansar, relaxar, parar um pouco, respirar fundo. E não significa que o diabo necessariamente está fazendo algo na vida daquela pessoa, está achando uma brecha na vida daquela pessoa. Mente vazia não é oficina do diabo, certo? Em muitas vezes, muitos casos, quando a gente não se ocupa com as coisas de Deus, o inimigo ele pode achar uma brecha sim na nossa vida. Mas essa frase, ela não é bíblica, tá bom? Quarta frase ou palavra que não está na Bíblia. A voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira muito grande e também não é bíblico. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus é infalível, mas as pessoas são falíveis. Deus é inerrante, mas o ser humano erra, falha, peca. Então, por mais que a gente viva em uma democracia e que a maioria vence, não significa que a voz da maioria, a voz do povo, representa a voz de Deus, tá? Muitas vezes a população, as pessoas escolhem pessoas erradas, têm decisões erradas e Deus não tem decisões erradas. O homem, com a sua mente e com a sua capacidade, ele erra e ele é falho, mas Deus não erra. Então, a própria Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, porque Deus,
ele é maior, ele é o único que é perfeito, tá bom? Existem seres humanos e homens que são homens segundo o coração de Deus, como Davi. Mas mesmo homens como Davi ainda erram, ainda pecam, ainda estão suscetíveis à queda. Então a voz do povo não é a voz de Deus. E quinta e última palavra ou texto que não está na Bíblia é: Jesus esqueceu, pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. Isso aí é algo que muitas pessoas já ouviram falar e muita gente até prega na igreja, dizendo que a Bíblia diz que Jesus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. E isso não está na Bíblia. Claro, irmãos, que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão a Cristo pelo que nós erramos, ele nos perdoa e é como se ele tivesse esquecido do nosso pecado. Mas a Bíblia não menciona nenhuma coisa como um mar do esquecimento. Isso é algo que não está na Bíblia. Ele não pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, tá? A própria Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Todos nós morremos ou vamos morrer porque todos nós pecamos. No dia em que o pecado entrou na humanidade, automaticamente a morte também entrou. Então, o salário do pecado é a morte. Jesus, ele nos perdoa sim. Jesus, ele lava a nossa vida sim. E quando nós nos arrependemos e nos entregamos a Cristo, é como se os nossos pecados fossem esquecidos. Por quê? Porque nós nos entregamos a Cristo, que lava os nossos pecados, que nos purifica através do seu sangue remidor. Mas a Bíblia não diz que ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, tá bom? Você sabia de alguns desses textos? Sabia que eles não estavam na Bíblia? Conte aqui nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.